Bom dia a todas e a todas, colegas prefeitas, prefeitos. Quero cumprimentar a todos vocês, na pessoa do presidente da nossa entidade, Paulo Ziukovski. Quero também saudá-los, saudando o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Quero dizer a todos vocês que durante 7 anos da minha vida eu estive sentado numa dessas cadeiras. Fui prefeito de uma cidade do meu estado, São Paulo, que, como disse aqui o prefeito Márcio Lacerda, apesar de ser a maior cidade do país, convive com os mesmos problemas que cada um de vocês, prefeitas e prefeitos, convivem. Quero dizer, querido presidente e amigo Paulo Ziukovski, que não existe melhor instrumento de ação dos municípios, sempre liderados pelo prefeito, pela prefeita, porque o prefeito foi eleito para representar o município, foi eleito para zelar pelos seus interesses, foi eleito para lutar pelos seus direitos e interesses, e não há melhor instrumento para lutar por esses interesses do que a mobilização. Eu mesmo, como prefeito de São Paulo, através da atuação das entidades, e aqui, mais uma vez, publicamente homenageio as duas, a Frente Nacional, aqui, o seu presidente Márcio Lacerda e o nosso presidente Paulo Ziukovski, fui, como prefeito, beneficiado em diversos projetos com a mobilização que fizemos. A lei dos precatórios foi aprovada porque nós nos mobilizamos, junto ao Congresso Nacional, junto ao Senado, junto à Câmara dos Deputados. A renegociação da dívida, iniciada por todos nós há 10 anos atrás, e que ainda não chegou até o final, mas foi conquistada com muita mobilização. A participação nos últimos anos dos municípios, de uma maneira mais expressiva, com os recursos do Fundo de Participação dos Municípios, aqui o Paulo lembrou bem os números, bastante expressivos, mas ainda insuficientes, ela só foi conquistada com mobilização, com pressão, todas elas legítimas. Não há aqui um único prefeito, uma única prefeita, que não tenha uma enorme dificuldade financeira hoje. Eu sei, porque fui prefeito da cidade mais rica do país e deixei a cidade numa situação muito difícil, também a encontrei numa situação muito difícil. Com certeza, todos os municípios do país passam por essa dificuldade. E um número muito grande de municípios em situação de insolvência, literalmente quebrados. E digo mais, os municípios que não estão nessa situação correm um sério risco, num curto espaço de tempo, de estarem. Eu poderia aqui estar levando essa minha mensagem para um outro rumo, mas eu não poderia deixar de fazer esses registros, como também lembrar, e até porque eu pessoalmente vivo a administração pública desde a época do presidente Sarney. Naquela época, eu já vivia intensamente a administração pública, ainda como estudante, vindo e participando da coordenação do candidato a presidente da República, Fife Domingos. Depois do Sarney, veio o Collor. Depois do Collor, veio o Fernando Henrique. Depois do Fernando Henrique, veio o Lula. Depois do Lula, veio a Dilma. E em todo esse período que eu acompanho a administração pública, eu só vejo ano após ano serem passados encargos de responsabilidades para os municípios, e esses encargos nunca vêm acompanhados das receitas necessárias para o seu desempenho.
presidente Paulo Zielkowski lembrou aqui da importância de se aprovar uma lei que impeça qualquer nova responsabilidade ser transferida aos municípios, sem ficar perfeitamente claro qual é a fonte de recursos para o desempenho dessas responsabilidades. Eu acho que é importante, mas é pouco. É pouco, e eu tenho dito isso por todos os cantos do Brasil. São, nesses 5 meses de ministérios, mais de 1000 prefeitos que eu estive visitando no local, ou me reunindo com consórcios, ou recebendo no ministério. E em todos os momentos que eu tenho tido essa oportunidade, e vai continuar assim até o último dia que eu estiver à frente como gestor do Ministério das Cidades, porque o Ministério das Cidades é o Ministério das Cidades. E se o Ministério das Cidades é o Ministério das Cidades, a pessoa mais importante no Ministério das Cidades é o prefeito de cada município. Podem ter certeza que... E vocês já perceberam que essa é a realidade da maneira como os senhores têm atendido e como eu tenho viajado e vou continuar viajando por todo o Brasil. E tenho dito, querido amigo Paulo Zielkowski, que não existe solução para a questão dos municípios brasileiros se nós não tivermos com muita seriedade a discussão e a elaboração, participando dela, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, nos seus 3 níveis, municipal, estadual e nacional, de um novo pacto federativo no Brasil. Não tem outra saída para os nossos problemas, eu aqui me colocando solidário aos problemas de cada município. É evidente, se eu estou aqui hoje representando o governo federal, eu estou aqui também para ouvir. E é evidente, até porque muitos de vocês conhecem a minha história, eu fui e continuo sendo municipalista, presidi a entidade dos municípios do meu estado, está aqui o atual presidente Marcos Monte, está aqui a querida Dalva Cristofoletti, que foi a minha secretária executiva quando eu fui presidente. Portanto, eu fui um municipalista e continuo sendo municipalista, mesmo sendo ministro de Estado. E a minha presidente, a presidenta Dilma, sabe disso. Nunca deixarei de ser um municipalista e quero dizer a cada um de vocês, todas essas reivindicações, vocês podem contar comigo para levá-las ao hoje presidente em exercício, depois a presidenta. Dizer, Paulo Zielkowski, que todas elas carregam bom senso, todas elas têm legitimidade. Não é razoável nós entendermos que um prefeito ele está cometendo algum equívoco administrativo, para ficar na palavra mais leve. Estava aqui dizendo o prefeito de Alagoas ao meu lado agora, que fez a sua lição de casa, quando assumiu a prefeitura de sua cidade, fez algum corte de pessoal para ajustar a questão do pessoal à lei, a lei de responsabilidade fiscal, e depois cai a receita, e eu sei que quase todos estão passando por isso, e o município fica numa situação de inadimplência. Não é razoável não encontrarmos uma solução, porque tem um limite. Os municípios precisam de um mínimo de funcionalismo, precisam remunerar bem esses servidores. E os municípios, diante de uma crise importante na nossa economia, eles têm as suas receitas diminuídas. Portanto, eu sei que é uma lei importante para o país. Eu sei que se a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso teve vários pontos de êxito, esse talvez tenha sido o seu principal. A lei de responsabilidade fiscal foi boa para o país, mas algo está errado nessa lei. Não é possível que de vez em quando, passado anos, décadas, nós não precisemos adaptá-la, aperfeiçoá-la. E eu tenho certeza absoluta que esse é um dos erros da lei de responsabilidade fiscal. Vamos aqui falar de outra observação, outro pedido encaminhado pelo presidente Paulo Zielkowski, a questão da lei do resíduo sólido. Todos aqui estão carecas de saber que alguns municípios não conseguiram e não conseguirão. Portanto,
nós temos que encontrar uma forma, e eu pessoalmente já estive examinando essa questão com a ministra Isabela, o próprio governo já encaminhou numa medida provisória essa questão, mas está a ser definida. Não é possível que um município fique em situação de ilegalidade por conta de algo que, do jeito que as coisas estão, jamais o município conseguirá seguir adiante. Falo no meu ministério. Muitos prefeitos devem estar preocupados com a lei de mobilidade. Muitos municípios, eu sei porque nos procuram, não conseguiram ainda fazer o seu plano de mobilidade. É evidente que isso precisa ser resolvido e precisa ser prorrogado. É evidente porque não existe má-fé nenhuma nessa questão, não existe ineficiência nenhuma nessa questão. O que precisamos sempre é ter bom senso. Ser administrador público, além de ser eficiente, além de ser correto, além de precisar montar uma boa equipe, precisa carregar sempre uma dose de bom senso. Então eu quero dizer a cada um de vocês, em primeiro lugar, que eu estou muito feliz de estar aqui participando como ministro, representando um governo federal que tem programas que apoia os municípios a fundo perdido, seja Minha Casa Minha Vida, verba de orçamento, saúde, educação, mas eu já tive do outro lado do balcão e eu sei que é evidente que somos gratos, porque o governo federal e os governos estaduais também, dentro do possível, cumprem a sua missão de, enquanto não vier um pacto federativo, procurar socorrer os municípios. Isso acontece, vamos aqui registrar, no governo da presidenta Dilma, aconteceu no governo do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente Sarney, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos ter a nossa autonomia. Nós queremos vir ao governo federal procurar por parcerias, vir aos governos estaduais procurar por parcerias, e não, como acontece há muitas décadas, vir ao governo federal com o pires na mão, pedindo socorro para não morrer. É isso que precisa acabar. Eu sou solidário a esse sentimento de mudança, e eu tenho certeza que o governo federal também é solidário. Quero dizer, em primeiro lugar, falando como representante do governo federal, sejam muito bem-vindos. Tudo que estiver ao alcance do governo federal será feito, porque também falta bom senso a qualquer análise de qualquer um que entenda que isso não poderá ser feito. E agora falo como ex-prefeito de São Paulo. Contem conosco, contem com Gilberto Kassab, contem com o Ministério das Cidades. Bom evento para todos. Parabéns, Paulo Gil Costa.